Alô pessoal do canal do Código, aqui é o Leonardo Tacuno. Vou resolver mais um exercício de algoritmo. Escreva um método que receba um vetor de tamanho n e execute k deslocamentos para a direita nos elementos do vetor. Os elementos que estiverem no fim do vetor devem ser incluídos no início. Esse exemplo aqui, n igual a 7, um vetor de tamanho 7, eu quero deslocar k posições para a direita. Então 5, 6, 7 vai vir aqui para o início, e 1, 2, 3, 4 vai se deslocar 3 posições para a direita. A gente já fez um vídeo com esse problema, mas a complexidade daquele algoritmo era k vezes n, onde k era o número de deslocamento e n é o número do vetor. A proposta aqui nesse vídeo é fazer um algoritmo que execute em no máximo O de n. Tá? Vamos ver como a gente executa esse problema aqui. Então tem aqui um vetor de 7 posições. Vou criar um método chamado deslocar. Vou passar o vetorzinho aqui. Criar um método deslocar. E aqui eu vou pegar o tamanho do vetor. Bom, eu vou deslocar de quantas posições? Vou deslocar de 3 posições. E aqui eu vou passar meu k, a quantidade de posições que eu vou deslocar para a direita. Vou pegar um número de elementos de v-length, guardar nesse n. E aí eu vou utilizar um método para inverter. Então vou inverter as primeiras posições. Então vou passar o v, passar 0, o índice inicial, n menos 1 menos k, o índice final. Depois a gente explica o que esse inverter vai fazer. Bom, inverter, na verdade, eu vou passar dois índices, início e fim, eu vou inverter aquele subvetor que vai da posição 0 até n menos 1 menos k. Então, n é o número total de elementos, n menos 1 é a última posição, menos k, eu estou invertendo o vetor de 0 até n menos 1 menos k. Até essa posição n menos 1 menos k. Fazer essa primeira inversão. Então, se k é 3, n menos 1 menos k, vou tirar os k elementos aqui, eu vou inverter esse subvetor que vai de 1 até 4. Vai ficar 4, 3, 1, 4, 3, 2, 1 aqui. Então, vou inverter só essa posição. Tá? Bom, para inverter, a gente já fez um vídeo que fala de inversão. O algoritmo é simples. Então, você utiliza uma estrutura de repetição, utiliza as variáveis início e fim, aqui que eu passei como parâmetro, e eu vou fazer trocas sucessivas no início e no fim. Uma vez que eu troquei, eu incremento o início e decremento o fim. Para eu trocar aqui, também a gente já fez esse método. Vou criar uma variável auxiliar, que recebe v na posição i. V na posição i recebe v na posição f. E v na posição f recebe fim. Recebe auxiliar, desculpe. Bom, aqui a gente trocou, aqui a gente inverteu. Fizemos a inversão do vetor. Uma vez que eu fiz a inversão desse vetor aqui, desse primeiro subvetor, eu vou inverter agora o segundo subvetor, que vai de n menos k até n menos k, n menos 1 menos k. Então, vou fazer essa inversão aqui. V, n menos k e até n menos 1. Não é até n menos 1 menos k, até n menos 1. Então, vou pegar os últimos elementos aqui, ó, que vai de n menos k até n menos 1, e vou inverter esse vetor. Inverti aqui, inverti aqui. E por fim, vou inverter o vetor v, que vai de 0 até n menos 1. Uma vez que eu fiz isso, ó, eu vou ter ao final dessas três inversões o meu
deslocamento, né? Então, o que na prática vai acontecer? Ó? Primeiro eu vou inverter de 0 até n menos k. Vai ficar 4, 3, 2, 1. Depois eu vou inverter de n menos k até n menos 1. Vai ficar 7, 6 e 5. Vai ficar dessa maneira aqui, o vetor, né? 7, 6 e 5. E quando eu for inverter ele todo, o vetor inteiro, depois que eu fizer essa última inversão de 0 até n menos 1, vai ficar 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Então veja, ó, os três, na hora que eu fiz essa inversão, os três últimos elementos passaram a ser os primeiros. E é como se eu tivesse feito esse deslocamento. Eu mandei os três aqui para o começo e eu desloquei esses 4 elementos anteriores para frente. Então esse é o princípio de usar essas 3 inversões. Então a complexidade, isso aqui vai andar no máximo n sobre 2. Então é O de n. Na primeira inversão. Na segunda inversão, também é O de n. Na terceira inversão, também é no máximo O de n. Então, aplicar esse deslocamento, no final das contas, o custo dele é O de n. Não é O de n vezes k, como a gente tinha resolvido no algoritmo anterior. Vamos mostrar o resultado. Então, vou utilizar o método toString aqui, passar o vetor. E vamos testar. Já tinha executado ele anteriormente aqui, já estava com o resultado. Então, o resultado aqui ficou 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Então, fiz a inversão de 0 até n-1 menos k, de n-k até n-1, depois, por fim, de 0 até n-1. Ok, pessoal? Bom, espero que tenha ajudado aí para resolver esse problema de deslocamento, tá? Para a direita. Para fazer o deslocamento para a esquerda, a ideia é basicamente a mesma coisa, ok? Assinem o canal do Código, dê um like lá e até a próxima.